te convidar novamente a abrir Tiago. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 2, primeira parte do capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Na semana passada, lembrando um pouco do que a gente viu até aqui, a carta de Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, líder da igreja em Jerusalém, escrevendo essa carta aos irmãos que estavam fora da Palestina, estavam espalhados debaixo de perseguição, debaixo de muitas dificuldades sociais, econômicas, políticas. Eles estavam passando maus bocados, né, como a gente fala humanamente. E o Senhor cuidou daquela igreja também através dessa carta, escrita por Tiago. E essa carta fala muito conosco hoje em dia ainda, porque ela trata de temas que hoje ainda enfrentamos. Ela fala de provação, ela fala de tentação. É uma carta prática e é uma carta que, se a gente pudesse resumir, a gente poderia dizer que é uma grande chamada de uma fé prática, de uma fé à ação, de uma fé que responde o senhorio de Jesus Cristo, como nós vamos ver no trecho de hoje. O trecho de hoje, o título dessa reflexão, eu chamei de A Fé Debaixo do Senhor da Glória. A fé debaixo do Senhor da Glória. E é sobre isso que ele trata. Ele trata de questões aqui práticas, como nós vamos ver, mas isso é interessante para lembrar para a gente de que toda a nossa vida importa. Não existem detalhes que são simplesmente muito práticos e que a gente não precisa prestar atenção, mas ao contrário, toda a nossa vida está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, o Senhor da Glória. É exatamente esse um dos pontos principais de Tiago no trecho de hoje. Então, eu queria ler com vocês do verso 1 ao verso 13 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fica de pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, essa é a tua palavra, bendita e santa, poderosa, para nos salvar, como nós temos lido. Nós rogamos ao Senhor que envie o teu Espírito nessa manhã, Senhor, sobre nós, nos iluminando e aplicando de maneira poderosa essa palavra em nós. Nós te louvamos pelo privilégio de podermos estar diante dela. Te louvamos pela liberdade, Senhor, que usufruímos nessa manhã, de estar nesse local confortável, ouvindo
e testemunhando da tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, o que nós vimos nos domingos anteriores, especialmente no capítulo 1, entre os versos 9 a 11, Tiago meio que dá uma direção para o coração daqueles irmãos em relação à riqueza. Esse é um tema que já é a segunda vez que ele trata disso na carta. A relação entre pobres e ricos. Vocês lembram? Capítulo 1, entre os versos 9 e 11. Ou seja, seja pela posse de bens ou pela ausência de bens, Tiago está chamando a atenção dos irmãos em relação à orientação dos seus corações, às suas expectativas. E é importante a gente entender que o meu coração e o seu coração, como seres humanos, eles vão apontar a esperança para aquilo que mais amam. Né? Se nós amamos mais a Jesus Cristo, nossa esperança está orientada a Jesus Cristo. Se nós amamos mais as riquezas desse mundo, fatalmente nós vamos estar atribuindo a algo que é transitório desse mundo a esperança última da nossa vida. E aquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus sofrem exatamente isso, porque é uma pressão muito grande. Aliás, ter riqueza ou não ter riqueza exerce pressão sobre o coração do homem, né? Por conta de ausência de riqueza, por conta de muita riqueza, existe uma enorme pressão, porque a riqueza traz o foco da atenção para esse mundo. E aí você, de repente, tem pessoas que são muito abastadas, que na cabeça delas não precisam de esperança de um mundo vindouro, porque elas já têm tudo nesse mundo. Então, é um ponto importante e muito espiritual. E muito espiritual, extremamente espiritual. A relação com a riqueza. E aí a relação com a riqueza, tanto na posse, quanto na ausência dela. Porque nós também podemos ter uma relação doentia com o dinheiro que não temos. Nós nos relacionamos com a ausência dele. E aí nós atribuímos a essa ausência um valor para ser preenchida, no caso, que pode nos prejudicar. Amém? Então esse tema é um tema importante, já é a segunda vez que ele toca nisso na carta, e eu queria começar destacando o primeiro verso. Meus irmãos, novamente ele deixa claro que ele está escrevendo para crentes, e ele destaca aqui: você não pode ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. E essa é a primeira mensagem profunda dessa manhã. Alguém que tem fé no Senhor da glória. O que representa Jesus Cristo ser o Senhor da glória? Porque isso parece que é importante dentro desse contexto de relação com riquezas. Por que ele destacou logo no início: se você não pode ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória? O termo no original aqui fala que remete ao resplendor da luz, o doxa. Jesus Cristo como Senhor exaltado, como sendo o próprio Deus. Ainda que ele é invisível por enquanto para a gente, mas ele é o Senhor da glória. Ele está encoberto por nós. A nossa visão, encoberto para nós. A nossa visão não consegue alcançar. Mas a gente vê lá, por exemplo, em 1 João, que está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ver a Jesus Cristo, Senhor da glória. É essa visão que eu queria chamar a atenção, botar em primeiro plano no coração de vocês essa manhã. Nós temos fé em Jesus Cristo, que é o Senhor da glória. Pare e pense, medite alguns instantes nessa verdade. Um dia, no seu retorno, essa glória será revelada. Ele vai voltar em glória. A sua primeira vinda foi a vinda como um servo sofredor, como um cordeiro que foi sacrificado por nós, mas ele voltará, e voltará em glória e majestade. Ele virá sobre as nuvens. Apocalipse diz que todo olho verá.
até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Ele virá sobre glória, em glória e majestade. A gente não pode vê-lo hoje assim, porque nosso corpo ele é ainda afetado pelo pecado, senão a gente morreria. Ele mesmo disse isso a Moisés. Ninguém pode ver a minha face e viver. Antes de vê-lo em glória e majestade, nós vamos precisar ter os nossos corpos transformados, sem pecado, adequados à visão de Deus. O Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, capítulo 15, de que é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não, nós não podemos ainda ver Jesus Cristo glorioso, mas ele nesse exato momento é glorioso. Amém. Nós estamos diante, temos fé, ainda que não possamos contemplar com nossos olhos naturais, nós temos fé naquele que é o Senhor da glória. João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. A glória de Jesus é a própria glória do Pai. Jesus é o Senhor da glória. Jesus é o Senhor da glória. Alguns discípulos testemunharam isso no Monte da Transfiguração. João viu isso na ilha de Patmos. Ele é o Senhor da glória. É no Senhor da glória que temos fé. É no Senhor da glória que temos fé. Mas não um Senhor da glória distante. Como nós falamos, ele já veio como um servo sofredor, como um cordeiro se submetendo, foi morto, foi crucificado. Mas por que ele fez isso? Para nos resgatar. Para criar um caminho de novo na direção do Pai. O Senhor da glória, como está em Filipenses, abriu mão da sua glória, desceu, viveu uma vida perfeita, se fez maldição para que nós fôssemos feitos justiça no lugar dele. Ele atribuiu a nós a justiça perfeita dele, o Senhor da glória. Vocês conseguem parar para pensar? A gente não consegue, não tem categoria humana suficiente para desenhar isso na cabeça. O Senhor da glória de todo o universo, ele abriu mão da sua glória, ele desceu como um homem, viveu uma vida perfeita, se sacrificou, carregou acusações e pecados que não eram dele. Por mim, por você, por cada um dos seus filhos que estão em todas as eras espalhados pela face da terra. Ele fez isso pelos seus filhos. E hoje, nós estamos unidos a Ele. Colossenses 3 vai dizer que nós estamos unidos a Ele. Versos 3 e 4, Paulo fala, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, aí sim, vocês também serão manifestos com Ele em glória. O Senhor da glória abriu mão da sua glória, viveu uma vida perfeita, se sacrificou, morreu, ressuscitou, voltou para a glória, para compartilhar a glória dele comigo e com você. Não para que nós virássemos deuses, não, mas para que nós pudéssemos usufruir da comunhão de filhos. Usufruir da comunhão de filhos. Cristo é o resplendor da glória do Pai. Ele é a glória suprema do universo. Cristo, ele é uma glória elevada, uma glória incomparável, uma glória eterna, uma glória inesgotável, uma glória poderosa, uma glória que é revelada na Bíblia. E pela fé nesse Senhor da glória, essa glória é concedida aos filhos de Deus. Ela é concedida a mim e a você, pela fé, em todas as eras, para que nós possamos refletir uma filiação adequada. Percebe? Como filhos de Deus, filhos do Senhor da glória, nós precisamos refletir a glória do Pai. Refletir a glória do Pai.
Essa é a glória para o qual nós fomos chamados. É a glória que um dia será manifesta plenamente na volta e no retorno do Senhor da glória. Meu irmão, minha irmã, essa é a glória para o qual nossos corações foram orientados, foram feitos. A fé em Jesus, Senhor da glória, nos chama a olhar e a buscar essa glória. Nenhuma outra transitória. E aí temos que ser honestos. O dinheiro tem sua glória. O poder, o prestígio, a influência, os bens, as qualificações, os currículos, tudo isso tem sua glória transitória, limitada, que não se compara à glória do Senhor da glória, que não se compara à glória eterna para a qual nós fomos chamados. Sexo, prazer, vícios, tem sua parcela de glória. Nós sabemos que são transitórias, sabemos muito bem qual é o Senhor que leva corações por esse caminho. A gente sabe que, por exemplo, posição social, herança familiar, história familiar, tem sua glória. A história das nações, a sua história como representante da história que veio antes de você, tudo isso tem sua glória. Mas nenhuma dessas glórias se compara à glória de Cristo. Cristo é o Senhor da glória. E esse fato impacta a vida de quem crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo, que possui fé em Cristo, tem a sua identidade ancorada na glória de Cristo. Ancorada na glória do Pai. E ancorado no fato de que ainda não conhecemos, ainda não vemos, mas quando Ele vier em glória e Ele se manifestar em majestade, nós seremos então conhecidos como filhos do Rei da Glória. Tiago começa com essa frase, ancorando, dizendo, olha, se vocês de fato são filhos e têm fé no Rei da Glória, vocês não podem tratar as pessoas com parcialidade. Por quê? Porque só há uma glória como a de Deus. É a glória suprema. Todas as outras são transitórias, todas as outras são passageiras. Nenhuma das outras glórias terrenas e passageiras leva à eternidade. Reflete plenamente a imagem e a glória do Pai. Somente a glória de Jesus Cristo, que é o Senhor da glória. Ele dá um exemplo dos versos 2 ao 7. Como se chegasse nessa manhã 2 visitantes aqui. Um muito bem vestido, com roupa, perfume, de maneira que a gente bate o olho e, caramba, esse tem dinheiro. Esse é alguém muito importante. E a gente já cata a primeira, é o exemplo que ele dá, né? A gente, hipoteticamente, cataria a primeira cadeira, assim, por favor, sente-se aqui. E também dá um outro exemplo de um homem que chega, muito provavelmente, ele diz aqui mal vestido, um pobre muito mal vestido, e a esse a gente deixa ele, por exemplo, ali na cadeira ali atrás. Aqui até usam uma expressão mais fique em pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos nossos pés. É uma expressão mais forte, mais... Bom, o que isso tem a ver com o fato de crermos em Jesus, o Senhor da Glória? Nós não devemos tratar ou reconhecer as glórias desse mundo transitórias como motivo, como critério para nos relacionarmos com o nosso irmão, para nos relacionarmos com aqueles a quem o Senhor tem trazido para o nosso redor, aqueles a quem o Senhor tem nos dado como próximos. Ele vai dizer mais para frente, e ele fala isso ali no verso 6, a gente vai dar uma olhada, de que isso inclusive é um critério, no original, um critério diabólico.
não é só um critério errado, não é só um critério mau, um critério feio, é algo diabólico. Por quê? Porque o sistema desse mundo é o sistema que, como só conhece esse mundo, atribui valores absolutos a coisas transitórias. Atribui valores absolutos àquilo que nós podemos ver. A uma roupa, a uma camisa, a bens, a carro, a tudo isso. Mas nós, como aqueles que creem no Senhor da glória, como aqueles que receberam o Espírito dele, como aqueles que andam pensando nas coisas do alto, nós não podemos ceder a essa tentação, a esse pecado, a essa blasfêmia, que é a expressão que ele vai usar no final do verso 6 e 7. Então, isso é uma discriminação, ele fala aqui no verso 4, no fim do verso 4. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Esses errados você pode entender como sendo diabólicos. Então significa que se nós tratamos as pessoas pela própria aparência, segundo esses critérios, podemos estar na igreja confessando o nome de Cristo, cantando o nome de Cristo, mas nós estamos na prática usando critérios que são diabólicos. E isso é sério. Isso é causar divisão com critérios diabólicos num corpo que Cristo uniu. E aí ele vai, nos versos 5 a 7, mostrar a diferença do critério de Deus e do critério do homem. Olha o verso 5 comigo. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do Deus que ele prometeu aos que o amam? Ou seja, esse critério dessa elite não é o critério de Deus. É só a gente pensar, vamos parar para pensar, gente. Ele veio e escolheu 12 dos melhores homens que haviam em Israel. Não foi isso que ele fez? Ele escolheu os homens mais qualificados, não foi? Ele foi na universidade da época, fez aquela entrevista, aquele processo seletivo demorado, para escolher os mais capacitados. Foi isso que ele fez? Não. Os critérios de Deus não são assim. Porque a quem ele escolhe, ele mesmo capacita. A quem ele chama, ele mesmo concede os meios para. É tudo a respeito dele. É a respeito dele, não é a nosso respeito. Deus não escolheu uma tropa de elite. Deus não escolheu os mais capacitados, os mais importantes. Ou seja, de maneira que toda a obra da igreja até aqui, até hoje, amados irmãos, foi usando sim talentos de homens que Deus chamou, que Deus capacitou. Mas o mérito da igreja chegar até hoje e permanecer com o testemunho até a vinda de Jesus é todo dele. A glória é dele. Não é nossa. Não é da igreja. Nós não podemos nos apossar disso. Por quê? Porque o agir de Deus é diferente da lógica humana. O agir de Deus é diferente da lógica humana. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se fosse pela lógica humana, não sei se estaríamos aqui. Não sei se nós se nós preenchemos todas as qualificações, né, pastor Juan, que a lógica humana exige. Amados irmãos, Tiago vai destacar que desprezar os pobres é inconsequência. Desprezar os pobres é mais do que isso. Desprezar os pobres, no verso 7, é como blasfemar o nome de Deus sobre os irmãos. E aqui eu queria destacar o bom nome que foi invocado sobre vocês. Quando você foi batizado, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bom nome de Deus está sobre você. O bom nome de Deus está sobre todos aqueles que foram batizados em nome dele. Todos aqueles que andam como cristãos, todos aqueles que caminham, que fazem parte da igreja. Eu e você, nós não podemos blasfemar esse bom nome por conta de critérios malignos. Critérios que simplesmente parecem coisas sábias, sabedoria desse mundo. Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. Então, isso me remete a tantas reflexões, aí na aplicação a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas
Eu fico vendo hoje, talvez, igrejas onde as pessoas se refugiam entre os iguais. Você já viu isso? Né? Imagina, se eu tenho muito dinheiro, eu preciso ficar numa igreja que a galera tem muito dinheiro. Imagina, se eu ficar numa igreja onde tem pobres, eu vou ter que dar dinheiro para os pobres. Mais cedo ou mais tarde, eles vão me pedir dinheiro. Lógica diabólica. Lógica diabólica. O contrário também é verdade. Não, eu nem tenho roupa para entrar nessa igreja. O que você está dizendo? Você está dizendo que o que te possibilita estar ali não é a fé em Jesus Cristo, é a união em Cristo que você tem com aqueles irmãos, independente da quantidade de dinheiro ou aparência deles. Você também está julgando pela aparência quando você tem um raciocínio como esse. Nos dois casos, essa ação é diabólica, é blasfêmia, é pecado. Pecado. Desprezar os pobres e tratar os ricos dessa forma. São duas faces da mesma moeda. E ele está aqui ancorando aqueles irmãos, como ele começou no verso 1. Se tens fé em Jesus Cristo, Senhor da glória, e lá você tem uma referência de glória absoluta. Todo o resto é relativo. Todo o resto vai terminar. Todo o resto vai passar. Jesus, lá em Mateus 6, está escrito que ele diz assim, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Antes, no verso 31, que comeremos, que beberemos, não se preocupem com essas coisas. Ou seja, não aponta o coração de vocês, a vida de vocês, simplesmente para conseguir as coisas que são transitórias. Aquilo que é transitório, o Senhor lhe concede. Deus te dá força todo dia para você levantar, debaixo de graça, trabalhar, conseguir o seu sustento. Se você não tem um trabalho ainda, Deus há de conceder um trabalho. Se você não tem um trabalho onde a igreja pode entrar para ajudar, como irmãos. Né? Como é justamente a religião que Tiago fala aqui dos órfãos e viúvas, eram aquelas pessoas que na época na sociedade estavam vulneráveis a isso, e a igreja assistia, inclusive juridicamente, aqueles irmãos. Percebem que a lógica da igreja que Tiago está colocando aqui é um pouquinho diferente da lógica secular, da lógica desse mundo? Era isso também que os irmãos estavam vivendo naquela época. O tratamento com parcialidade é blasfêmia ao nome de Cristo, no qual nós somos batizados. Não cabe a nós fazer separação daquilo que em Cristo foi unido. Então é mais do que simplesmente você ser preconceituoso com o irmão. Para cima ou para baixo, quer dizer, com bens ou sem bens. Você colocar um label, uma etiqueta nesse irmão, esse irmão é isso, esse irmão, estereótipos, alimentar estereótipos na igreja é maligno, é pecaminoso. Para pensar, essa lógica é a lógica de mercado, porque a lógica de mercado trabalha com consumo, trabalha com escala. Igreja não. Deus não te trata como uma etiqueta, Deus te trata como um indivíduo. Porque Ele te criou, Ele te fez. E a salvação de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que a salvação de toda a igreja, ela é uma salvação individual em cada um de nós, para cada um de nós. Ele um dia, por graça, veio até a minha história de vida, veio até a sua história de vida e tirou a gente da morte. Isso é a vida em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Bom, nos versos 8 a 13, ele começa a destacar um pouco mais o que é essa vida debaixo do Senhor da glória. E ele começa lá no verso 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, a lei régia, ou seja, a lei que foi dada pelo rei. Que rei é esse? O Senhor da glória. Se vocês observam essa lei, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Está registrado lá em Mateus 22, de 36 a 40. Vocês já pararam para pensar a graça e o benefício dos mandamentos de Deus? A graça e o benefício dos mandamentos de Deus.
Mateus 22, de 36 a 40 diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Qual é a graça que está escondida atrás desse mandamento? A graça de que, se nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós vamos estar protegidos de tantos outros senhores que são impiedosos. Nós vamos estar protegidos de tantos outros amores que querem nos destruir. Ele é o único que nós podemos confiar. Amém? Ele é o Senhor da glória. Amados, quando Jesus fala isso, Jesus fala: olha, me ama porque eu consigo te guardar. Eu consigo te proteger. Eu sou o Senhor da glória. Eu consigo te guardar, eu vou para o Pai, eu vou mandar um Consolador, Ele vai assistir vocês, Ele vai ajudar vocês a orar, Ele vai ensinar vocês toda a verdade, Ele vai lembrar da minha palavra a vocês e vai guardar vocês até o dia que eu vou voltar. E quando eu voltar em glória, a glória de vocês será revelada. É isso que Ele está dizendo para a gente. Me ama, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é: ame o seu próximo como ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A lei régia do amor. A lei régia do amor. Essa lei régia do amor está ancorada no amor de Cristo por nós. A lei do amor não nasce em nós. A lei do amor nasce nele. A lei do amor, a lei régia, a lei do reino, nasce nele. E porque ele nos amou, nós podemos amá-lo, e porque ele nos amou, nós o amamos, nós também amamos uns aos outros, amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Logo, o verso 9 destaca novamente: se a lei do amor é essa, a lei do reino é essa, a lei do Senhor da glória é essa, tratar irmãos com parcialidade, ele vai dizer, é pecado. É pecado. Duro, né? Verso 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Isso aqui é muito duro. Significa que se nós não formos perfeitos, eu cumprir toda a lei, não adiantou? Significa que se nós caminharmos sendo perfeitos em 98,9, quer dizer, se nosso índice de perfeição de cumprimento da lei, se a gente fosse fazer um indicador, para aqueles que gostam de KPIs, etc, etc, se a gente quer montar um indicador de perfeição da lei, tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. É muito duro isso. Me vem à mente uma imagem, imagina eu ou você, que talvez, assim, não sei se alguém aqui já teve uma experiência com alpinismo dessas montanhas, então eu fico imaginando um Himalaia da vida, onde você depende do seu guia, porque é muito frio, é muito gelado, não tem ali naturalmente um caminho muito fácil, e você precisa basicamente pisar onde o seu guia pisou. De outra forma, o seu caminho pode ser meio complicado. Então, eu fico pensando se esse cumprimento da lei de tropeçar num só ponto me remete à imagem da gente tentando caminhar naquela montanha, o nosso guia andando e a gente pisando ali onde ele está pisando, prestando atenção, porque se a gente pisar em falso em algum lugar, corre o risco de desabar um monte de neve e nós vamos junto. Então me remete à ideia de seguir de fato um segmento de um líder, como a vida cristã é. A vida cristã é um segmento de Jesus Cristo, isso é ser discípulo. Mas é um segmento de forma perfeita. O verso 12, ele traz para a gente um alívio a essa tensão. Se os versos 10 e 11
apontam para uma perfeição obrigatória, porque isso é um ponto importante. Quando nós que cremos na graça de Deus existe, não é porque ele relaxou os requisitos, não. A graça de Deus existe não é porque ele deixou de ser menos santo para aceitar a gente pecador, não. Alguém teve que pagar esse preço. Alguém teve que ser perfeito. Alguém teve que ser plenamente santo, onde eu e você não conseguiríamos. Amém? Essa é a nossa relação com o Senhor da Glória. O Senhor da Glória veio e viveu uma vida perfeita antes de ter uma morte de cruz, e depois ressuscitar. Não podemos desprezar a vida perfeita de Jesus. O verso 12 vai nos dar um alívio, porque o verso 12 vai dizer o quê? Olha, assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Parece uma coisa contraditória. Porque quando a gente ouve a palavra lei, a gente normalmente entende lei como sendo punição aos transgressores. Mas a lei da liberdade é uma lei que ela consiste em nos levar a viver como nós devemos viver e não como queremos viver. O nosso próprio coração, ele resiste à lei da liberdade. A lei da liberdade é a liberdade de poder cumprir os mandamentos do Pai em Jesus. É a lei da liberdade de ter, seguindo Cristo pela fé, ter o poder do Espírito Santo e o Espírito Santo nos empoderar a viver uma vida, ainda não perfeita, mas uma vida que ela caminha, que ela progride na direção do Pai, na direção do caráter do Pai, na direção de ser formado em nós o caráter do Filho, que é a imagem invisível do Pai. Então, quando nós olhamos a lei da liberdade, nós podemos dizer que o Espírito Santo vindo sobre nós, reinando em nosso coração, com amor e gratidão. Gente, cultivemos em nosso coração, façamos uma autoanálise. Gratidão é algo divino. Gratidão é algo divino. Você reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, o seu respirar, é graça. É graça. É graça. Ou seja, sob a influência do Espírito Santo, tendo o amor e a gratidão reinando no nosso coração, nós somos levados ao caminho de buscar viver a vontade de Deus. E no caminho de buscar viver a vontade de Deus, nós estamos debaixo de uma lei, a lei da liberdade, porque se temos fé, recebemos poder do Espírito para viver uma vida que está progressivamente caminhando nessa direção. Um ponto importante, a lei da liberdade não é uma lei baseada em performance, não na nossa, mas na performance perfeita do Senhor da Glória. Então, se é assim, se nós entramos num processo de relação com a lei da liberdade sem depender da nossa performance, tudo o que fazemos é por amor e por gratidão, não por obrigação. A santificação que o Espírito Santo opera em nossos corações, nos levando a negar nossa própria vontade, se torna para nós motivo de gratidão. Senhor, muito obrigado pelo privilégio. E assim nós caminhamos como cristãos, como filhos. Assim falem e vivam, falem e vivam, falem e vivam. Se relacionem como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Sem medo, não tenham medo no coração de vocês. Verso 13 ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Contudo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, ele é misericórdia. E a misericórdia de Deus se manifestou em Jesus Cristo, Senhor da glória. Com fé em Jesus Cristo, Senhor da glória, considerando a sua glória suprema sobre todas as outras, nós temos no nosso coração
guardado, para caminhar nessa lei da liberdade, sabendo que a misericórdia que foi manifesta triunfará sobre o juízo. Nós somos aceitos pelo Pai em Jesus Cristo. Contudo, fica a mensagem, a chamada de atenção. O juízo é sem misericórdia porque sobre quem não usou misericórdia. Nós precisamos guardar sempre o nosso coração, porque nós recebemos misericórdia da parte do Pai. E nós somos então conclamados a transmitir e praticar misericórdia. Esse texto, ele toca, perpassa alguns assuntos que hoje para a igreja são muito caros. Justiça social, por exemplo. O exercício do ministério de misericórdia. Sem ideologia. Como igreja. Como igreja. Entendendo que há um papel, dentre as várias esferas de soberania, há um papel que compete à igreja fazer. E nós, como igreja, devemos orar ao Senhor e pedir que Ele nos empodere para que a gente possa fazer, minimizar o sofrimento do próximo. Independente se esse próximo vai entrar para cultuar conosco ou se vai continuar em suas religiões. Nós não salvamos através do ministério social. O ministério de misericórdia, ele não é para salvar. A pregação do evangelho é. Em tudo que formos fazer, nós temos que levar o evangelho. Mas temos que entender que não é o ministério de misericórdia e a ação social, ela não está restrita a ideologias, independente do espectro. É, sobretudo, um mandamento do Senhor. Faz parte do amar o próximo. Faz parte do amar o próximo. E tratar aqueles que estão ao nosso redor, os de dentro de casa e os de fora de casa, de maneira fazendo separação, fazendo distinção, é pecado. É pecado. Nós temos que prestar atenção e viver com o nosso coração cheio de amor e gratidão, porque fora de Cristo somos miseráveis. Gente, fora de Cristo nós somos miseráveis, não importa a nossa performance, não importa os títulos que temos nesse mundo. Nada vai parar de pé diante da eternidade. Quando o Senhor da glória vier, no dia do Senhor, no terrível dia do Senhor, para aqueles que não o conhecem, não haverá mais chance. Mas aprova o Senhor por sua bondade nos alcançar, nos trazer para a relação com Ele. Então, eu queria, nessa manhã, caminhando para o fim, Jesus Cristo é o Senhor da glória. Eu queria destacar isso para vocês. E queria desafiar vocês a ruminarem isso. Ruminarem esse fato. Existem vários textos aqui, eu estou com algumas referências aqui também no esboço, se quiserem eu posso compartilhar no grupo. Ruminem o fato de que aquele que é o seu Salvador é o Senhor da glória. Toda vez que uma glória, que um benefício, que uma beleza se mostrar diante de você, ponha isso em perspectiva diante do fato de que Ele é o Senhor da glória. Amém? Ele é o Senhor da glória. Esse senhorio, ele tem de fato se manifestado na sua vida. Esse senhorio tem de fato se manifestado nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Tem de fato sido refletido em alguém que convive com você durante a semana? Se nós elegermos alguém que conviveu com você a semana que passou, perguntamos, você sabe quem é o Senhor da fulano, do fulano? Vai ter chance dele apontar para Jesus? Ore por isso. Ore por isso, irmãos. Porque é importante quando
caminhamos, e Tiago vai ancorar a argumentação dele no fato e na premissa de que aqueles irmãos tinham fé em Jesus Cristo, Senhor da glória. É uma premissa que ela é válida, é importante, ela é basilar para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Ou seja, nós precisamos que os nossos afetos, que nossas prioridades sejam reorientadas na direção do Senhor da glória. De maneira que fique mais fácil quando a gente olha Ele, a palavra, e quando a gente percebe o seu Espírito está dentro de nós, e quando Ele testemunha dentro de nós que nós somos seus filhos e Ele é o Senhor da glória. Diante dessas duas verdades que estão ligadas, aquilo que a gente precisa abrir mão, nossa mão vai perder a força. Porque nós estamos apegados ao fato de que Ele é o Senhor da glória e nós somos dele. Ele é o nosso amado e nós somos dele. Ore por isso. Peça a Ele para colocar os movimentos e as suas decisões de vida, todas elas em perspectiva. Não tenha medo. Deixa parar de pé aquilo que Ele quiser. Não tenha medo. Pega as suas certezas, as suas convicções, leve em oração e humildade diante dele e deixe Ele falar. Por quê? Porque Ele é o Senhor da glória. Não tema amanhã. Amanhã pertence a Ele. Ele vai te dar todos os meios que você precisa para viver e seguir os seus passos. Tira de trás das suas costas a mochila carregada de responsabilidade que você acha que você tem sobre a sua própria vida. Em última análise, nós estamos debaixo do senhorio. Lembra? Aqui a gente viu lá a questão de perseverança, seguir o caminho debaixo da mão de Deus. É claro que eu não estou dizendo que você não tem responsabilidade, não é isso, mas em última análise, você pode tirar a sua mochila de responsabilidade durante um instante e pode chegar pobre, cego e nu diante do Senhor da glória e você pode falar com Ele. Ele enviou para você o seu Espírito. Ore a Ele. Ore a Ele. Peça para o Espírito Santo te guiar nesse processo. Você não precisa, nesse horizonte da experiência humana que a gente conhece, dos valores que a gente conhece. Eu posso afirmar, eu não sei quais são os seus dramas hoje, eu não sei quais são os pontos que mais te afligem hoje, mas eu posso afirmar diante da palavra de Deus que o que você precisa, sobretudo, é se apegar ao fato de que Ele é o Senhor da glória, Ele é o teu Senhor. Você está unido a Ele. Amém? E pede para Ele colocar todas as outras questões em perspectiva. Eu tenho certeza absoluta que isso vai curar muito da tua ansiedade. Isso vai curar muito do teu desespero, muito da tua angústia. E aí, o que Ele faz? Ele nos chama para ter essa relação, porque as lágrimas que hoje você derrama de angústia, você vai derramar de gratidão e de regozijo diante dele. É assim que Ele faz. Ele nos chama para essa relação. Por isso Ele enviou o seu Espírito para dentro de nós. Então, primeiro ponto que eu queria destacar nessa manhã, Jesus Cristo é o Senhor da glória. O teu Jesus, o nosso Jesus é o Senhor da glória. Amém? De uma glória que nenhuma nação tem, de uma glória que nada nesse lado da eternidade tem. Não, Ele é o Senhor da glória. Uma glória plena, que a gente vai conhecer. Falta só mais um pouco. Vamos perseverar. Amém? Vamos perseverar e seguir o caminho da obediência do Senhor, guardados pelo seu Espírito. Segundo ponto, acepção de pessoas, que eu queria destacar. Quando eu expus o texto, como é que isso cai no seu coração? Como é que isso tem se manifestado no seu coração? Como é que essa questão de acepção? Porque eu pergunto isso de uma forma muito honesta, muito direta, irmãos, porque é o nosso papel fazer isso diante da palavra de Deus. Porque isso é algo que aflige a todos nós. Mesmo pastores, nós somos, como seres humanos, tentados a fazer acepção de pessoas. Pela aparência, hoje em dia, pelas ideologias. Quem nunca?
Então, eu queria chamar a nossa atenção em primeiro plano de precisamos orar ao Espírito para nos revelar onde nós temos falhado, onde nós temos pecado em relação à acepção de pessoas. Porque essa palavra, e aí é o risco e o perigo de todo domingo quando você vem aqui, e todo domingo quando a gente abre a palavra de Deus, e todo domingo quando a gente expõe a palavra de Deus, é que o nosso coração é também exposto. A palavra de Deus ela é ao mesmo tempo espelho, como nós vimos no início, e janela. Ele é um espelho para o nosso próprio coração e uma janela para a gente contemplar aquilo que Deus é na eternidade, agora, nesse instante. Isso nos dá ao mesmo tempo temor de arrependimento, mas fé e esperança no perdão. Então, como isso tem se manifestado em você? Um exercício que eu acho que ajuda nesse processo de você identificar é você perceber a graça e a misericórdia de Deus que foram estendidas em Cristo a você. Sabe? Tá claro, realmente claro para você o quanto que a salvação de Cristo representa. Onde você estaria hoje, nesse instante, se não fosse Cristo Jesus ter te chamado? Seja grato por isso. Entenda que, no fundo, o que temos, o que sabemos, as titulações, essas coisas não importam. Essas coisas elas não param de pé diante da eternidade. Perceba a misericórdia de Deus que foi estendida a você. Ore pedindo ao Espírito para aplicar isso no seu coração. Ore diariamente. Saia de casa como aquele que estava morto e acabou de ser trazido à vida. Com essa gratidão nos seus lábios, no seu coração. E testemunhe dessa gratidão. É disso que a gente está falando. Percebe? Não precisamos trazer para a nossa relação diária todo o peso de todo. Não! É a perfeita lei da liberdade. A lei do amor. A lei de Jesus que nos aceitou. Então nós temos sim testemunho para dar. O testemunho é base de gratidão. Que atitudes estão, você acha, você percebe que estão ao seu alcance para expressar essa realidade? Quem são aquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado a fim de que você manifeste misericórdia? Quem são aquelas pessoas que Deus tem colocado do seu lado? Você já parou para pensar nisso? As pessoas que Deus tem colocado no seu lado a fim de que você manifeste misericórdia, perdão, graça e testemunho. Ore a Deus por isso. Ore a Deus por isso. Ore intencionalmente por isso, irmãos. Isso faz parte do nosso crescimento como cristãos, gente. Como igreja, como cristãos, nós precisamos parar de fazer acepção de pessoas, parar de ficar julgando um ao outro conforme as lentes desse mundo. O que Tiago está dizendo aqui, olha, Deus não fez isso com vocês. E vocês não são, segundo aqueles que têm fé no Senhor da glória, vocês não são chamados para fazer isso. Pelo contrário, vocês são chamados para falar e viver pela lei da liberdade. Exercendo misericórdia. Dando a outra face. Nós lemos também no domingo passado. A ira humana não produz justiça divina. Meu irmão, minha irmã, que a palavra do Senhor ela possa, de fato, rasgar o nosso coração. Que o desconforto que ela cause seja proporcional ao alívio, à paz que vai exceder todo o entendimento quando nós ruminamos essa palavra. E nós precisamos, então, orar ao Espírito Santo para que ele possa aplicar essa palavra em nós e nos levar a exaltar Cristo, Senhor da glória. Vamos orar.